Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje, galera, é o terça-feira, é o dia que nós vamos ler notícias do mundo, né? E do Brasil. Hoje eu vou ler duas notícias. Vou começar primeiro por uma notícia aqui dos Estados Unidos, da Terra da Magia. É uma notícia o Daily Mail, um jornal local aqui, né? Dá várias notícias de Orlando, umas notícias não muito boas. É uma notícia aqui da Disney. Então o nome da pessoa é Bernie Mattson, diretor, animador e funcionário mais antigo da Disney, morre aos 87 anos. Só que, galera, o Bernie Mattson, ele trabalhou 70 anos. Ele ia completar 70 anos, né? Porque lá sempre tem festa, né? Pra galera, né? Pros funcionários e tudo mais. Então, ele morreu, vou ler aqui a matéria, tá? Rapidinho. Ele passou 70 anos trabalhando na Disney, na Walt Disney Company, deveria receber seu prêmio de serviço do não sei como fala, 70 anos de aniversário, né? Centésimo. O primeiro concedido na história da Disney, em 4 de junho. Em 4 de junho, ele ia completar 70 anos, ele ia fazer o aniversário de 70 anos que ele trabalhava na Disney. O estúdio anunciou que Mattson, uma lenda oficial da Disney, morreu após uma curta doença na segunda-feira, em casa de repouso em Los Angeles. O trabalho de Mattson começou na adolescência, quando sua mãe deixou após o colegial no portão do estúdio da Disney em Burbank, Califórnia, e ele conseguiu um emprego na sala de correspondência. 6 meses depois, em 1953, ele começou um intermediário na arte de A Dama e o Vagabundo. Nossa, adoro esse desenho, adoro. O desenho e o filme agora, né? Que teve uma live action há pouco tempo. Nossa, eu adoro. Até meus quadrinhos que eu pinto aqui. Ai, galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo os meus quadrinhos? Eu que pinto, né? Tem vários ali lá no meu quarto que eu preciso trazer, ainda preciso pendurar aqui. Ó lá. Tá vendo? E eu tenho muito mais que isso, né? Então, falta eu pintar. Não desligou. Falta eu pintar da Dama e o Vagabundo. Em breve eu irei pintar. Compartilhando um vídeo de Mattson refletindo sobre a sua carreira impressionante na empresa no Twitter, a conta da Disney Animation escreveu: "É com coração pesado que compartilhamos a morte do amado Disney Legend." É um legendário, né? Diretor e artista de histórias, Bernie Mattson. Você tornou nosso mundo um lugar mais feliz e inspirou gerações de artistas em seu coração, humor e histórias. Obrigada por seu legado, Bernie. Olha, foto do senhorzinho. Então, vou parar aqui na foto do senhorzinho para mostrar para vocês uma coisa, para refletirmos, né? Porque afinal de contas o canal chama Minhas Reflexões, né? Então, a gente vai refletir sobre isso. Eu moro, como todo mundo sabe, aqui em Orlando. Na verdade, eu moro em Ocoee, que é bem próximo, né? É do lado. É como se fosse... Aqui a gente mora tem vários bairros, né? Então, aqui não é dividido por bairros, é mais dividido por mini-cidades, vamos dizer assim. E a minha mini-cidade que eu moro é Ocoee, mas é do lado de Orlando. Eu tô a 30 minutos da Disney. Então, eu vou sempre lá. E o que acontece na Disney? Tem várias pessoas, assim, de mais idade que trabalham lá, certo? Então, existem duas visões que eu já escutei sobre isso. Pessoas que falam: "Ah, mas nos Estados Unidos não é tão bom, né? Pessoas falam que é tão bom morar nos Estados Unidos, mas ainda os velhinhos precisam trabalhar." What? Como assim? A opção de trabalho é dada. Eles trabalham se eles querem.
No Brasil eu via ao contrário, né? Eu via que os velhinhos precisavam trabalhar, mas não tinham emprego para eles. Então, o que a gente vê aqui é o contrário. A gente vê que tem pessoas que, por opção, né, resolvem se aposentar e ficam em casa e não querem mais trabalhar, certo? Agora, vamos olhar a foto desse tiozinho aqui. Com 87 anos, ele morreu trabalhando. E vocês acham que ele precisava continuar trabalhando? Então, eu acho que é assim. Eu defendo o ponto de vista de que a opção é dada. A pessoa trabalha se ela quiser. Porque tem gente que retired, que se aposenta, mas quer continuar trabalhando. Porque se ficar em casa, a pessoa pira, a pessoa morre em uma semana, de repente, né? Então, tem gente que quer trabalhar a vida inteira. Então, o que os Estados Unidos dá é realmente a opção de se você quiser continuar trabalhando, você vai continuar trabalhando. Simples assim, ok? Então, esse é o meu ponto de vista, porque eu sempre escutei pessoas criticando isso. E eu nunca gostei, sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa, é o que eu falo, depois que você estuda a psicologia, depois que você estuda o cérebro da pessoa, você sabe que o cérebro, ele precisa ser trabalhado igual o seu corpo, né? Que você não trabalha os seus músculos, que ele precisa, se você para de trabalhar, ele atrofia. O cérebro é a mesma coisa. Então, você precisa pôr ele em constante atividade. E se você, de repente, fala, agora me aposentei. Não, pera um pouquinho, você se aposentou, o que você vai fazer agora da vida? Precisa ter atividade. Não pode ficar em casa lá, só assistindo televisão. Agora eu vou descansar, agora todo dia eu vou ter aquela vidinha. Para muitas pessoas, acaba que não tendo muita responsabilidade, acaba ficando sem graça, né, a vida. Então, eu acho que, na minha opinião, a pessoa ela tem que ter uma atividade, ela tem que continuar, mesmo se aposentando, tendo alguma coisa para fazer, ok? Nem que for passear, né, galera? Eu tenho muito dinheiro, então eu vou passear, eu vou viajar, mesmo porque você tem que ter, de repente, você fazer um curso, você participar de alguma coisa, o seu cérebro tem que estar em atividade, ok? Então, essa é a primeira notícia. A segunda notícia que eu quero falar só agora que eu consegui absorver, né? Porque para mim realmente foi muito difícil, né? Que agora, como eu tô vendo as notícias aqui, que eu vi aqui, ó, Pacheco tem 10 dias para explicar porque não instaurou a CPI. Então, aqui tem CPMI de 8 de janeiro, eles estão chamando de Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Que vai ser investigado o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Mas antes disso, eu quero falar sobre o relato de quem esteve visitando os inocentes presos em Brasília, né? Muitas pessoas chamam, não de inocentes presos, mas os golpistas, bolsonaristas, vândalos e não sei o que mais. Nossa, que horror essa história, gente. Isso até quando toleraremos tamanha injustiça, né? Foi essa matéria do Jornal da Cidade Online. Visitei na semana passada os presídios do Distrito Federal, tanto feminino da Colmeia como masculino da Papuda. Voltei de lá com muitos relatos do ocorrido no dia 8 de janeiro, pedidos de ajuda, dezenas de bilhetes a serem encaminhados e familiares e uma inelutável convicção, não há dúvida nenhuma de que os terríveis atos de vandalismo realizados aos 3 poderes em Brasília precisam ser investigados e os responsáveis punidos, mas as prisões efetuadas supostamente em decorrência das depredações são, se não todas, quase todas ilegais, inconstitucionais e abusivas. Por que eu trouxe esse assunto para o canal? Porque eu gosto de abordar o assunto, eu gosto de abordar esse assunto de abusivo, de psicopata, de narcisista. Ai, Simone, o seu canal você vai ficar só falando sobre isso? Não é, galera, que
o ano passado, realmente, eu fiz vários vídeos sobre isso, porque isso está presente no nosso dia a dia. Se nós deixarmos essas pessoas manipularem, se elas deixarem essas pessoas tomarem conta, que vocês não estão vendo o que está acontecendo. As injustiças são feitas por quem? Pelos manipuladores, pelas pessoas abusivas. Essas pessoas, esses políticos que estão lidando com o povo e estão querendo pressionar o povo para poder colocar o medo. O que foi feito com essas pessoas? Porque assim, até então, o que eu pude acompanhar é o seguinte, até falei para o meu marido, nem fica muito com a expectativa de que o Bolsonaro fosse ganhar as eleições, porque a gente já tinha sido adiantado que talvez iria ter problema nas eleições, o pessoal do Partido dos Trabalhadores já falaram que eles iam tomar o poder. Quando tinha... Eu não gosto muito de ficar falando sobre política, mas a gente precisa abrir os olhos, porque as pessoas não estão enxergando. Tinha pessoas que nem quando eu falava com alguém aqui, mas eu não estou nem sabendo o que está acontecendo no Brasil e eu nem quero saber. E aí quando eu conversava com a pessoa, eu falava, não, mas o ex-presidiário ele vai ganhar e ponto, acabou. Não, eu me conformo com isso. E a pessoa era bolsonarista. Sabe, eu sei que a gente não pode fazer nada contra isso, que o dinheiro manda, o poder manda, mas a gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia, dentro do nosso ciclo. Por quê? Porque existem pessoas que estão ao seu redor que de repente, vamos supor, no seu trabalho, essa pessoa ela vai usar o medo para te manipular, você entendeu? É o que esse senhor ali que não tem cabelo, ele faz com as pessoas. Então, após as eleições, que eu já tinha avisado meu marido, falei, não vai, infelizmente, dito e feito, não ganhou. E foi uma coisa que a quem entende um pouquinho, não preciso falar muito não, eu sempre gostei de matemática, mas para quem entende um pouquinho de matemática e estatística, quem aprendeu um pouquinho de estatística sabe o que foi acontecendo matematicamente. Não precisa nem da live do argentino lá para você saber, galera, que isso foi totalmente manipulado, o resultado. Então, eu acho que é assim, onde houve injustiça, o povo percebeu, o povo quis lutar, igualzinho aconteceu na Venezuela, o povo quis ir lutar. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos também, eu acompanhei, eu fiquei aqui nessa fase. Todo mundo que eu perguntava em quem você vai votar, porque aqui as pessoas não são obrigadas, mas as pessoas que votavam, ia votar no Trump. A maioria era Trump. O que é melhor pra cá? Por quê? Porque eu sou uma pessoa e sou conservadora. Por que eu torcia pro Trump? Eu sou conservadora, eu sou bolsonarista, sou a favor da família, sou contra aborto. Então, eu sou Trump aqui. E eu sempre ficava, né, perguntando para as pessoas aqui, para os americanos. E a maioria dos americanos era Trump. E quem era Biden estava iludido, porque hoje se arrepende completamente. Então, a mesma coisa aconteceu no Brasil, a mesma história que aqui nos Estados Unidos. E quando eu até conversava com a minha irmã muito sobre isso, porque a minha irmã mora lá e eu moro aqui, eu falava, Mônica, mas por que tá acontecendo isso? Por que as pessoas estão na porta do quartel? Por que realmente podemos confiar, né, que as forças vão fazer alguma coisa? E ela falava, Simone, não se iluda, porque não vai acontecer. E eu falava, mas por quê? Porque eu ficava recebendo um monte de vídeo, ficava acompanhando no Telegram, né? O pessoal lá na porta dos quartéis, e o pessoal com aquelas bandeiras e vestido, e cantando hino, né? E tudo aquela vontade de lutar para que fosse feita justiça, que as pessoas não aceitavam que um ex-presidiário pudesse voltar na cena do crime, né, como o pessoal fala, mas os inscritos que estão aqui precisam saber a minha posição, né, essa é a minha posição política, né, e não vou dizer nem que eu gosto muito de política, porque eu não gosto muito, eu odeio, aliás, porque eu acho que é tanta coisa ruim, mas a gente
não pode se conformar com coisas que não estão certas. A minha posição é essa. Aqui, realmente, eu sempre fui a favor do Trump, porque o Trump é família, porque o Trump é conservador. Nos Estados Unidos, aqui, com o Trump, era maravilhoso. As pessoas tinham um emprego, sobrava emprego, não tinha inflação, entendeu? Os americanos estavam felizes e satisfeitos com o Trump. Entrou o Biden, a Califórnia, não preciso nem falar, onde saiu um ranking das principais, das piores cidades, e a Los Angeles e São Francisco ficavam por último. Onde que a gente via isso? Porque São Francisco era uma cidade maravilhosa para se morar, maravilhosa. Eu sempre escutei muito bem. O pessoal que morava lá adorava. E Los Angeles e San Diego, então, nossa senhora, tá um negócio lá. Tá muito perigoso, cheio de gente na rua. Coisa que, graças a Deus, aqui na Flórida com o Ron DeSantis, a gente não tem esse problema. Que ele é tipo Bolsonaro, ele é tipo... Ele me lembra um pouco o Tarcísio, aí em São Paulo. O Ron DeSantis é também conservador, por isso que a Flórida tá essa beleza que tá. Nós não temos problema aqui não. Então, é o que eu falo para vocês. Vou voltar um pouquinho no assunto pra gente falar desse pessoal que tá preso, que tá injustamente preso, que os advogados vão lá, não conseguem ter acesso ao processo, não tem número de processo, a pessoa não consegue tirar as pessoas lá do presídio, então, e tem pessoas que estão lá presas e não fizeram nada. E quando eu conversava, voltar um pouquinho com a minha irmã sobre isso, ela falava: Simone, se as pessoas não saírem da frente dos quartéis, elas vão ser presas. Vai acontecer isso. Aí eu falava: você tá brincando comigo, Mônica? Juro que vai acontecer isso. Ela falou: Simone, vai acontecer isso. E eu achava que, de repente, a gente poderia confiar e que fosse dar certo. Ela falou: não vai dar certo. Sabe por quê? As pessoas vão falar que é golpe. E dito e feito. Já tinha sido armado aquele 8 eu ia falar 8 de março. Aquele 8 de janeiro já estava tudo armado. E eu vi assim pelo Telegram algumas pessoas, por exemplo, os influencers, né? Que o pessoal fala, os youtubers que tinham canais, que tem até hoje. Alguns continuam com a mesma posição, desde o começo a mesma posição. As pessoas que apoiavam o Bolsonaro, apesar de saber muitas coisas que eu gosto de teoria da conspiração, eu gosto de saber que hoje em dia a gente sabe que não é teoria, que é verdade. Eu gosto muito de estudar sobre isso, eu sei tudo, né? Eu sei que existe aí os donos do mundo, eu sei que muita coisa não é como a gente pensa que é. Só que eu via pessoas com uma posição e de repente completamente diferente mudava. Falava: não, porque a gente tem que confiar nas Forças Armadas. A pessoa que de repente falava: não adianta, não acredita em política, não vai acontecer nada. De repente a pessoa mudou totalmente e começou a falar sabe aqueles vídeos tic-tac tá acontecendo? Até eu brincava com meu filho, né? A gente foi visitar aqui um navio de guerra que tem aqui perto, em Jacksonville. E ele falava: mãe, grava aqui o navio de guerra e fala: tá acontecendo, o seu canal vai disparar. Ou senão coloca tic-tac, tic-tac, que era o que mais o pessoal fazia. Só que eu ficava até com raiva de alguns youtubers, né? Porque desde o começo eles falavam: não adianta ficar pensando que as Forças Armadas vão fazer alguma coisa, porque eles não vão. E eu ficava brava. Eu falava: não é possível. Não, eu quero. A gente quer, né? A gente quer acreditar. Por isso que esses youtubers, né, que começavam a fazer o tic-tac, eles perceberam que as pessoas queriam que acontecesse alguma coisa, e aí eles falavam: vamos se aproveitar, né? Vamos lá, fazer, tá acontecendo, fogo no parquinho, e não sei o quê. E, você viu, tem fogos no quartel. E aí o canal dessas pessoas dispararam, assim, eu vi gente chegando a, sei lá, tinha 100 mil inscritos, chegou a 150, 200 mil inscritos, né? E nossa, eu falava: meu Deus do céu, né? Que enganação, né? Porque a gente sabia que a pessoa antes tinha uma posição falando: não acredita em política, que isso é tudo, são cartas marcadas, é coisa dos donos do mundo, da New Order. E
De repente a pessoa mudou. Não sou... Olha, veja bem, cada um sabe o que faz do seu canal. Mas eu fiquei com raiva. Eu parei de seguir essas pessoas porque eu falei, caramba, né? Ou a pessoa toma uma posição, ou ela é a favor de tal coisa, ou ela não é. Ou que nem o Renato Barros lá que eu assistia, o Questione-se. Ele sempre foi da mesma posição. Sempre foi bolsonarista, só que ele nunca falou nada sobre que ele acreditava que as Forças Armadas iam fazer alguma coisa. Essas pessoas meio que já sabiam. Tinha alguns influencers que acho que tinham informações e já sabiam que não ia acontecer nada. Igual a minha irmã, eu ainda falava pra ela, você também tinha informações que não ia acontecer nada? Porque dava vontade de ter ido lá avisar o pessoal e falado, sai todo mundo do quartel, que isso não vai dar em nada. Vocês se manifestaram, ok, beleza. A gente viu que, né, apoiou o Bolsonaro tinha bastante apoiadores, mas das Forças Armadas não ia acontecer nada. Então, galera, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu trago esse assunto aqui no canal pra gente ficar esperto, pra você que tá aí, ficar esperto, ficar esperta, de que nós sim vivemos num mundo onde tem pessoas que para vencer na vida, ele vai colocar o que em cima de você? Ele vai te manipular, ele vai colocar medo em cima de você, para você, o quê? Se tornar uma pessoa subjugada. Agora, o que eu sempre falo no canal, quando você percebe que você está lidando com uma pessoa assim, se você puder se afastar, se afaste. Se você não puder se afastar, o que você faz? Use a sua inteligência emocional, porque pelo menos você tem a consciência de que você está sendo manipulado. E a hora que você puder, você cai fora. E muita das vezes você finge que está sendo manipulado. Finge que você está com medo da pessoa, mas você já sabe que aquela pessoa está tentando te manipular pelo medo, pelo grito, pela força, pelo poder que essa pessoa tem. Claro que na política fica muito mais complicado, né, galera? Então, vamos ver, né? Porque muita gente tá falando que o Nine vai cair. E vai entrar aí o picolé de chuchu, né? Muita gente tá falando que isso que vai acontecer. Vamos ver se isso, né? Porque se isso passa da teoria da conspiração, porque parece que o picolé de chuchu é mais ligado aos New Order. Parece que ele é mais assim com eles, né? Mais ligado. São cartas marcadas. Isso eu sempre soube que eram cartas marcadas. Eu, a princípio, até, né, desconfiei que não fosse dar em nada. Eu até desconfiei. Falei, isso aí não vai dar em nada, não. Mas eu acreditava. Chegou uma hora que eu falei, não, vai realmente acontecer alguma coisa, porque não é possível que eu deixar esse monte de gente inocente. E ainda no comecinho do dia, no dia 9, na verdade, que eles foram presos, eu tava assistindo a live de uma pessoa, acho que, não sei se foi no Instagram, e ela mostrava, olha, tem os ônibus aqui que pararam aqui na frente, e a gente vai entrar, porque eles vão levar a gente para uma triagem. Olha que perigo. Olha que perigo. Era tudo armação. Porque aí a gente viu que espécie de triagem que foram levar eles. Na triagem direto para a prisão. Só dividiu mulher e homem. E tiraram as crianças e os idosos, né? Alguns idosos até foram, né? Foram presos, mas depois eles acabaram soltando. Então, o vídeo de hoje é esse, é uma reflexão. Muita gente não sabia, muita gente da minha classe aqui, da faculdade que eu faço, do inglês, não sabia o que estava acontecendo, né? Tem gente que nem quer saber, né? E às vezes até sofre menos, né? Eu e o meu marido, a gente sofreu muito. Eu não conseguia nem falar sobre isso. Eu falava muito por cima, assim, porque, nossa, a gente ficou muito, muito impressionado com essa história, porque a gente queria ver acontecer alguma coisa. Infelizmente nada deu certo. Então, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Aperte o sininho aí das notificações para que o YouTube possa avisar você dos meus próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!